Bom, pessoal, vamos entrar agora no assunto sobre movimentação e coordenação dos seres vivos. Sabe que os seres vivos, eles se organizam em células, tecidos, órgãos, sistemas, até chegar ao nível dos organismos. Bom, a partir daí, a gente pode dizer que nem todos os seres vivos, apesar de possuírem células e alguns tecidos, nem todos possuem órgãos. Tá? Um bom exemplo disso é a coluna vertebral. Nem todos os seres vivos possuem essa coluna vertebral. Os que a possuem são chamados de vertebrados. Os que não a possuem são chamados de invertebrados. Quem seriam os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos. Quem seriam os invertebrados? Seriam, por exemplo, a minhoca, seriam os insetos, seriam vermes, entre outros. E qual seria a função da coluna vertebral? A coluna vertebral simplesmente é um órgão, como se fosse um bastão, só que todo segmentado, que tem a função de sustentar o corpo desse animal. Vamos falar dos ossos. Qual é a função dos ossos no nosso corpo? Tem diversas funções. Sustentação do corpo, eles vão ter a função de fixar os músculos para a nossa movimentação. Eles vão ter a função também de proteger os nossos órgãos internos, como por exemplo o nosso coração e os nossos pulmões, que ficam protegidos por meio das nossas costelas. E o corpo humano, ele é formado por mais ou menos 206 ossos. Claro que esse número varia dependendo da sua idade. Como assim varia? É porque quando você vai crescendo, você é um recém-nascido, até você chegar à fase adulta, existem alguns ossos que vão se formando ainda, existem outros ossos que vão se fundindo e formando um osso apenas. É por isso que essa quantidade ela varia, dependendo se você é um recém-nascido ou se você já é uma pessoa adulta. O nosso esqueleto, como eu digo, por exemplo, de mamíferos e aves, ele é um esqueleto interno. Porém, existe um grupo de animais em que o esqueleto ele é um esqueleto externo, ou seja, um exoesqueleto. Que tipo de animais são esses? São os artrópodes. Por exemplo, insetos, aracnídeos como aranha, escorpião, crustáceos como por exemplo caranguejo, siri, lagosta, camarão, quilópodes como por exemplo a centopeia e os diplópodes como por exemplo o piolho de cobra. Então esses animais, que são os artrópodes, o esqueleto deles é um esqueleto externo. Os órgãos internos crescem por dentro, por baixo desse esqueleto. E eles precisam trocar esse esqueleto constantemente, de tempos em tempos, para que ele continue crescendo. Então o esqueleto deles, o exoesqueleto, é como se fosse uma roupa, e quando eles vão crescendo, fica apertada. Então eles precisam trocar essa roupa, ou seja, o esqueleto, para que eles possam continuar crescendo. Bom, e como é que ocorre o desenvolvimento dos ossos? Quando nós somos crianças, o nosso esqueleto ele é formado por uma grande quantidade de cartilagem. Essa cartilagem ela serve como um molde, como um modelo, que conforme nós vamos crescendo, essa cartilagem vai sendo substituída por tecido ósseo, ou seja, por osso. Então ela serve como molde para ele. Um bom exemplo disso é a moleira. É aquela parte que é muito mole, que tem em cima da cabeça dos recém-nascidos. A moleira, que nós chamamos tecnicamente de fontanela, moleira é um termo popular, nome técnico fontanela. Então, a fontanela é aquela parte bem delicada que tem em cima da cabeça dos recém-nascidos. Aquilo é feito de cartilagem. Com o tempo ocorre a fusão dos ossos do crânio e a fontanela ela some. Os músculos eles são formados por tecido muscular nervoso e eles possuem a capacidade de contração e relaxamento. Então o músculo contrai, ele diminui seu tamanho e depois ao relaxar ele retorna ao seu tamanho anterior da contração. Essa propriedade de contração e relaxamento ela é controlada por nosso sistema nervoso central. As articulações. O que são as articulações? São pontos de encontro entre os ossos. Então, esse ponto de encontro é chamado de articulação. Nesse ponto de encontro, os ossos podem se movimentar ou não. Daí, as articulações podem ser classificadas como móveis ou imóveis. Então, articulações imóveis são aquelas em que os ossos não se movimentam no seu ponto de encontro. Exemplo, nós temos os ossos do crânio. O crânio é formado por vários ossos. Osso frontal, osso occipital, ossos parietais e ossos temporais.
O ponto de encontro desses ossos não ocorre movimentação, eles não se movimentam, portanto a articulação é imóvel. Porém, nós temos como, por exemplo, as falanges, onde nós temos vários ossos que se encontram e movimentam entre si. O do antebraço com o braço. Nós temos aqui o cotovelo, também movimentam entre si. Tá? A coluna vertebral é formada por várias vértebras, que no ponto de encontro entre elas também ocorre movimento. Então, todos esses exemplos são exemplos de articulações móveis. Para que um osso ele fique unido ao outro, existe ali toda uma estrutura. Existe, por exemplo, uma capa de cartilagem, e existe estruturas chamadas de ligamentos. Então, o que é um ligamento? É uma estrutura que liga um osso a outro para que ele possa se articular. Nesse osso também ocorre a inserção de músculos. Os músculos se inserem em pontos específicos nos ossos. Por onde os músculos eles se inserem nos ossos? Eles se inserem por estruturas chamadas de tendões. Às vezes acontece, por exemplo, principalmente entre um atleta, ele romper um ligamento, que é essa estrutura que une os ossos, ou romper um tendão, que é a estrutura que liga o músculo ao osso. Quando eu quero mexer o meu braço, eu vou realizar uma movimentação. Essa movimentação, depende de como seja, ela pode ser classificada como flexão ou extensão. Por exemplo, quando eu aproximo o meu antebraço do meu braço, isso é uma flexão. Eu estou flexionando um músculo que existe aqui chamado de bíceps. Aqui embaixo existe um outro músculo chamado de tríceps. Quando faço esse movimento, eu estou flexionando o bíceps. Porém, quando eu faço esse movimento aqui, isso é chamado de extensão. Então, flexão e extensão. É o mesmo movimento que nós fazemos na perna também. Quando nós mexemos, por exemplo, a perna ao andar.